Olá, pessoal! A nossa próxima convidada é a doutora Lenira Mauad, que vem direto do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. E hoje nós vamos falar um pouquinho de prevenção do câncer. Por favor, doutora Lenira. Boa noite. Me sinto honrada de estar aqui. Fiquei muito emocionada, Cacá, obrigada, porque eu acho que é uma coisa assim de muito sentimento, né, que você transmite. E a gente tem amor pela instituição. Eu trabalho lá há 28 anos. Né? Então, nós estamos nos sentindo muito valorizados, né, pela sua sensibilidade, pelo trabalho que você tem feito. Então, em nome dos pacientes, é emocionante. Ai, eu vou chorar de novo. Pode chorar. E aí, então, eu sou ginecologista, oncologista ginecológico. E pensem assim, né, da mesma forma como ela ficou sensibilizada de estar, né, diante de pessoas com câncer, pensem se vocês tivessem na mão instrumentos que vocês pudessem impedir que essas pessoas morressem ou sofressem mutilações, não é? E essa arma no câncer ginecológico se chama prevenção. Então eu desenvolvo esse trabalho no Amaral há 20 anos, porque para mim doía muito ver as mulheres morrendo com 35, com 40 anos, perdendo o útero, depois não poderiam ter filhos mais, ou elas deixando filhos pequenos. Então esse projeto ele nasceu, né, sob as bênçãos do Dr. Antônio, porque a gente construiu isso desde o começo para salvar vidas, né, para salvar a vida dessas mulheres. E eu costumo dizer assim, salvar a vida das mulheres e principalmente manter a capacidade dessas mulheres de gerar vida, não é? Que é manter a capacidade, a fertilidade, a sexualidade. Então, quando nós falamos do câncer, do principal câncer que mata a mulher no Brasil, que é o câncer do colo do útero, hoje em dia nós temos instrumentos que não são de hoje em dia, né, porque é desde a década de 60, como o teste de Papa Nicolau, que se feito pelo menos a cada 3 anos, ele é capaz de salvar a vida dessa mulher. E se nós formos olhar a época em que essas mulheres começam a ter essa manifestação das lesões que são as lesões precursoras, que são as que nós detectamos nos exames, é tão jovem quanto 25, 30 anos, e elas começam a morrer ou ter o tumor na fase invasiva, que é quando vocês têm um tratamento mais agressivo, quando essas pacientes vão a óbito, entre 35 e 50 anos, são mulheres produtivas com filhos pequenos. Então isso é uma coisa, para mim, inaceitável. Eu sempre comparei a morte pelo câncer do colo do útero com paralisia infantil. Eu acho que ela está para o ginecologista, como a paralisia infantil está para o pediatra. Não pode existir. Então essa foi a nossa luta, né? Nós lutamos há 20 anos contra o câncer. Iniciou com câncer do colo do útero e nós temos uma inversão muito importante dos nossos índices em Jaú, na cidade de Jaú, né? Então nós tivemos mortalidade zero no ano de 2004 e no ano de 2015, mas a nossa mortalidade, que era de 10 para 100 mil, hoje ela está em torno de 100 mil, que são índices melhores do que Estados Unidos e Europa. E a gente se orgulha disso, é um trabalho de equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha, né, a Ana Marta, que é enfermeira do programa, trabalha comigo desde o começo, e a gente fica muito feliz de colher esses frutos. E os frutos não são só a vida das pessoas, os frutos são os filhos que essas mulheres conseguem criar, os frutos são os filhos que elas conseguem ter. Então nós temos, por exemplo, catalogados, né, quase 80 crianças que nasceram depois que as mães fizeram o tratamento de lesões precursoras detectadas por rastreamento. Isso não tem preço. E agora nós estamos partindo para outras etapas, né? Nós então não estamos nos dando por satisfeitos, porque a gente sabe que isso é trabalho de formiguinha. Essas mulheres, elas têm que ser lembradas no dia a dia que existe esse exame. Chato, constrangedor, né? Se todo mundo puder fugir, foge, não é? Então nós temos que fazer esse trabalho de divulgação e de contar que vale a pena e de contar com as mulheres que passaram pelas experiências para poderem ser nossas divulgadoras, não é? Nós estamos vestindo muito a camisa das campanhas de vacina para HPV, que estão na rede pública gratuita. Nós fazemos um baita esforço de divulgação e a gente não consegue que todas as meninas tomem vacina. Por preconceito, por omissão, por vários motivos. A gente tem um trabalho lá que você precisa conhecer. O nosso projeto chama Futuro Sem Câncer. Eu tenho esperança, né,
assim, já tenho 30 anos de formada, mas eu tenho esperança de que antes de eu passar o bastão para alguém, eu vou ver o melhorar, né, esses índices, essas coberturas e esses resultados. Então, paralelo a isso que a gente faz, que são as mulheres jovens, nós estamos agora partindo para a segunda etapa. Jaú é o município no Brasil que menos tem mortalidade por câncer de colo de útero, mas tem entre todos os registros hospitalares de câncer que consta do INCA, é o que mais notifica câncer de endométrio. O câncer de endométrio, ele acontece nas mulheres menopausadas e a maioria deles, em torno de 60%, são induzidos por alguns fatores que podem ser corrigidos, como obesidade, uso inadequado de hormônio, hábito de diabetes mellitus, ingestão de medicamentos antihipertensivos, que estão cada vez mais comuns. Então, hoje, o câncer de endométrio é o segundo mais comum entre as mulheres depois de mama. E o que nós observamos no nosso município é que a gente teve um aumento muito importante. Então nós criamos um centro de esteroscopia, porque, gente, é cruel você fazer o diagnóstico de uma doença e você não ter aonde tratar. Então, toda essa campanha que se faz de rastreamento de câncer no Brasil, uma porcentagem pequena de mulheres consegue o tratamento adequado. Então, lá nós temos essa preocupação no município de ter todas essas estruturas e esses níveis. E o câncer de endométrio, nós ainda não começamos a nossa campanha no município, porque nós estruturamos primeiro o nível secundário, que é o serviço de esteroscopia. E aí, então, a partir do ano que vem, nós queremos reduzir. O câncer de endométrio, ele é muito agressivo. O tratamento são cirurgias mutilantes, assim, cirurgias extensas em pessoas acima de 60, 65, 70 anos. E eles são absolutamente preveníveis. Então, isso é assim, toda essa dor que a gente sente quando vê um paciente que morre de câncer, ela é muito maior quando eu falo assim, em algum momento eu poderia ter feito alguma coisa para evitar que isso tivesse acontecido. Eu acho que a importância desse tema e abordá-lo dessa forma, seu discurso foi perfeito, doutora Lenira. Prevenção. Vocês estão com os exames de vocês em dia? Próstata, por exemplo. Próstata, mamografia, estão por indo, exemplo. todo mundo faz, todo mundo se... Porque, doutora Lenira, eu confesso, eu tenho muita preguiça. Mas cada vez que eu vejo esse texto, ou que eu vejo uma chamadinha dessa, puxa minha orelha e fala, eu tenho que ir. Então, a importância de falar disso, pergunta para a mãe. Mãe, você faz seus exames? Para a irmã? Mostre, é muito importante. Nós temos que falar, nós temos que repetir, compartilhar. Toda vez que vocês encontrarem este assunto no seu Face, em qualquer lugar, compartilhe. Não importa, porque cada vez que eu leio, eu falo, meus exames. E aí eu vou. Então, esse é o chamado, essa é a importância. E é por isso que a doutora Lenira está aqui hoje, pessoalmente e na revista. Tempo, doutora Lenira. Por exemplo, o que se falou contra a vacina de HPV, que absolutamente não tem sentido nenhum. Eu ouvi falar. Mas as pessoas tomaram a primeira dose e na segunda... porque dá reação, quer dizer, muito menor do que qualquer outra, né? Então a gente tem que desmistificar isso, né? Você falou uma coisa assim muito bonita, né? O que a gente acrescenta para a humanidade, né? E a comunicação, o falar, o que a gente aprende para os outros e estimular é uma coisa importante. Eu acho que se todo mundo sair daqui com esse conceito, imagine um vírus do bem se espalhando. Essa é a nossa ideia. Todos vocês saem daqui com a missão de passar isso adiante, contar, reproduzir. Contaminados, né? Contaminados. Nós temos bem, né, doutora? Nós temos uma marca que é um sol. Né, que é o estilizado câncer ginecológico, e eu costumo terminar as minhas palestras dando um sol para cada um, sabe, assim, o projeto, que é que não teria espaço, mas assim, sintam-se contaminados, né, por essa ideia, um combate real ao câncer, né, que não é a cirurgia, que não é o tratamento radioterápico e quimioterapia, é a prevenção. Né? Esse sim é o que resolve. A gente não quer que as pessoas tenham que ser mutiladas por cirurgias, que os cirurgiões ficam super felizes que faz. Também gosto, né? Também opero. A gente se sente, conseguiu resolver. Aí você fala assim, nossa, mas eu resolveria de uma forma
tão mais simples há 5 anos atrás. E fica um recado para as meninas, a partir de que idade que pode tomar a vacina do HPV? A melhor, em bula, ela é ideal até 25 anos, antes de 4 parceiros. Pode ser feita em qualquer momento, na verdade. Mas quando ela é feita, na forma como ela é feita na campanha, isso não é por economia do Ministério. Quando faz entre 9 e 15 anos, ela pode ser feita em 2 doses, que é uma economia, mas na verdade é um momento que o sistema de defesa, o sistema imune, ele está muito alerta. Então elas têm uma resposta quase que definitiva. Então todas as meninas entre 9 e 15 anos. E as mães às vezes têm, mas eu vou vacinar, essa é uma doença, é um DST, como é que eu vou vacinar minha filha? Ela não vai começar a ter relação agora. Na verdade é para aproveitar essa janela imunológica e para que ela esteja com o nível de anticorpos ideal quando ela iniciar a sua vida sexual, não sei lá eu quando, né? Mas assim, em algum momento. Porque a gente tem pelo menos os 10 anos de proteção garantida. Perfeito. Talvez mais. Agora acho que ficou claro, né? Bom, doutora Lenira, muito obrigada. Uma salva de palmas para ela. Foi excelente. Obrigada, doutora.